Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui no canal Diário de Berlim, nós continuamos com nossa viagem em direção à Segunda Guerra Mundial. Eu sou Raquel Rangel Cesário e eu estou lendo para vocês o livro Diário de Berlim, 1934 a 1941, escrito por William Shirer, jornalista americano que vivia na Europa nesse período. Estamos em Berlim, 28 de agosto de 1939. Disse o Schiller. Agora é muito difícil a qualquer dos líderes europeus bater em retirada. Às 2 horas da madrugada de hoje, conseguimos obter os textos das cartas trocadas sábado entre Daladier e Hitler. Daladier, em linguagem elevada, pede a Hitler que se abstenha da guerra. Afirma que não há nenhum problema que não possa ser resolvido pacificamente. Relembra que a Polônia, afinal de contas, é uma nação soberana e afirma que a França honrará as suas obrigações assumidas com Varsóvia. Hitler responde, lamentando que a França queira lutar para sustentar um erro, entre aspas. E pela primeira vez revela as suas exigências. Danzig e o corredor devem ser devolvidos ao Reich, diz ele. Compreende perfeitamente bem as consequências da guerra, afirma, mas conclui dizendo que a Polônia sofrerá mais que qualquer outro país estas mesmas consequências. A última frase da carta de Daladier é magnífica. Abre aspas. Se o sangue francês e alemão vai ser mais uma vez derramado, como há 25 anos atrás, então cada um dos dois povos lutará confiante na sua vitória. Mas, na verdade, apenas a destruição e o barbarismo serão os verdadeiros vencedores. Fecha aspas. Destruição e barbarismo, ele escreve com a primeira letra maiúscula. Vocês se lembram que Daladier, Edouard Daladier, era o primeiro-ministro francês, que junto com o primeiro-ministro inglês Chamberlain, nos anos anteriores, vieram os dois optando pela política do apaziguamento, acreditando nas promessas que o Hitler fazia e reiteradamente descumpria, né? E cedendo, com isso cedendo às exigências que o Hitler fez à Alsácia, a reanexação da Alsácia na França, depois a reanexação da Sudetolândia na Tchecoslováquia. Continuando, ainda no dia 28 de agosto, Ed Murrow telefonou-me de Londres a 1h30 da madrugada. Está cansado, mas alegre. Nós dois estamos irradiando 4 a 5 vezes por dia, desde o meio-dia até as 4 horas da madrugada. Ed discorda do que Bill Stoneman me disse ainda ontem à noite pelo telefone, falando de Londres. Isto é, que os ingleses estão recuando. Sustenta que agora já não lhes é mais possível fazer isso. Acha que Henderson, que está regressando a Berlim esta tarde, entregará a Hitler uma resposta que, entre aspas, o deixará abalado. A notícia relativa aos cartões de racionamento e a publicação dos textos das cartas trocadas entre Hitler e Daladier parecem ter feito o povo compreender a seriedade da situação, pelo menos a julgar pelas aparências. Um velho alemão, ao ler aquelas cartas, não se conteve e fez-me este comentário. Eles já se esqueceram como é a guerra, mas eu não. Eu ainda me lembro. Fiquei toda arrepiada, gente, lendo isso. Nunca vivi uma guerra. A gente vive a guerra pelos filmes, né? Pelo cinema, a maior parte de nós aqui no Brasil. Continuando. Contingentes de tropas atravessaram hoje as ruas de Berlim em direção ao leste. Mas não eram unidades escolhidas. Estavam sendo transportados em caminhões de mudanças, caminhonetas de entregas, etc. A Alemanha garantiu à Bélgica, Holanda e Luxemburgo que, em caso de guerra,
respeitará a neutralidade de cada uma. Mais tarde, Henderson chegou a Berlim de avião, de regresso de sua viagem a Londres, às 20h30 desta noite. Às 22h30, dirigiu-se ao edifício da chancelaria e lá demorou até às 23h40. Não foi possível conseguir nenhuma informação fidedigna sobre essa entrevista de importância crucial, embora a impressão geral que a Wilhelmstrasse dava à meia-noite não fosse de forma alguma pessimista. Berlim, 29 de agosto de 1939. Hoje o alemão comum tem a fisionomia desanimada. Não lhe é possível suportar o choque causado pela instituição do racionamento, que para ele cheira a guerra. Ontem à noite, quando Henderson regressou de Londres com as respostas às exigências de Hitler, numa noite em que todos sabiam que estava para ser decidida a paz ou a guerra, surpreendi-me ao verificar que, numa população de 5 milhões de habitantes, menos de 500 pessoas estavam reunidas defronte da chancelaria, permanecendo ali, tristes e silenciosas. Quase que se lhes podia notar um traço de derrotismo estampado nas faces. Um popular falou-me ontem da seguinte forma: o corredor? Diabo! Durante 25 anos não ouvimos falar nisso. Por que motivo trazê-lo à tona agora? Mais tarde, 3 da madrugada. Às 19h, Hitler entregou a Henderson a sua resposta às propostas britânicas. Aqui tem uma nota de rodapé. Apenas na noite de 31 de agosto, nós estamos lendo 29 de agosto, tá? O rodapé diz: apenas na noite de 31 de agosto, 9 horas antes de começar a guerra, foi que conseguimos saber que essa resposta continha uma exigência para que a Polônia enviasse um representante a Berlim, munido de poderes plenipotenciários, na quarta-feira 30, isto é, dentro de 24 horas. Henderson fez a seguinte observação a Hitler: mas isso parece um ultimato, o que o grande homem deu-se pressa em negar. Durante todo esse tempo, os correspondentes foram mantidos na quase completa ignorância sobre as negociações, enquanto a Wilhelmstrasse nos sugeria, de má fé, que mantivéssemos uma, entre aspas, atitude otimista. Então, voltemos ao texto principal. Mais tarde, 3 da madrugada, do dia 29 para o dia 30 de agosto. Ele escreveu: às 19h, Hitler entregou a Henderson a sua resposta às propostas britânicas. Para surpresa da Wilhelmstrasse, o embaixador britânico não voltou a Londres de avião com essa resposta, embora os alemães tivessem um aparelho à sua disposição em Tempelhof. Limitou-se a transmiti-la pelas habituais vias diplomáticas. Parece até que, enfim, os ingleses estão se tornando mais firmes. Esta noite, na taverna, alguns correspondentes, inclusive eu mesmo, tinham a impressão de que os britânicos enfrentavam a situação com mais firmeza. Por outro lado, os jornalistas alemães já não blasonavam tanto. E, na verdade, Hitler está hesitando. Muitos dos nazistas mais ardentes julgam que ele devia ter tomado a iniciativa sexta-feira última. E se realmente os ingleses tomarem o peão à unha, tentarão ainda os conservadores britânicos um novo entendimento tendente a salvá-lo? À noite passei pela embaixada britânica para visitar um velho amigo que tenho lá. Os corredores estavam entulhados de malas. Como vê, estamos todos de malas feitas, ironizou o amigo. Aqui ele fala dos corredores da embaixada britânica, se referindo à edificação onde funciona a embaixada, né? O corredor como uma passagem dentro de um prédio. Mas o corredor a que eles se referem quando falam de Danzig, na Polônia, esse corredor escrito com letra maiúscula é uma faixa de terra que ligava ali na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, ligando a Danzig, ou Gdansk,
agora o nome com o nome polonês, né? Então, corredor era o nome que se dava a um território que a Alemanha vinha requisitando de volta para si. Ficamos por aqui, neste vídeo de número 33, e em breve chegaremos lá, na Marvada, na Mardita. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não o fez. Até a próxima.